Olá pessoal, Pai do Senhor, passando aqui hoje para mostrar, não sei eu acho que na filmagem vai ficar mostrando o inverso, mas enfim. É a revista Discipulado. Essa revista aqui, ela não é a atual, ela é um pouco mais antiga, a formação dela, tudinho. Mas o conteúdo dela é o mesmo, até porque quando eu estava aí em São Lourenço da Mata, Pernambuco, eu dava a aula usando ela. E era bem compatível com a lição do discipulado. Amém? Aí já que eu achei ela aqui no carro, vamos ver aqui algumas coisas enquanto ninguém chama, as corridas que eu tô trabalhando aqui de como se fosse Uber. Um tá chamando, agora deu uma paradinha. Vamos ver aqui algumas coisas. Ela é dividida em 3 ciclos: o básico, o intermediário, o avançado, onde as disciplinas de cada aula é introdução ao discipulado, história das Assembleias de Deus, tendo uma nova conduta, superando conflitos e dúvidas, introdução à Bíblia, conhecendo Jesus, o plano de Deus para a humanidade, o que é salvação, o que é pecado, santificação, obediência, oração, o fruto do Espírito Santo, mordomia cristã, a igreja, o corpo de Cristo, doutrinas, costumes e normas da igreja, o batismo com o Espírito Santo, a trindade divina, heresias, falsos ensinos, o final dos tempos, ordenanças bíblicas, evangelismos. Ou seja, 22 aulas. Amém? Um ciclo de 22 aulas que é muito bom, muito enriquecedor para nosso conhecimento. Todos deveriam sempre de vez em quando dar uma relida, ou comprar livros que falem sobre esses assuntos, como se fosse uma corroboração daquilo que você aprendeu no discipulado. Mesmo que já faz 40 anos que eu fui discipulado, não importa, era bom comprar algum livro, prestar atenção, enfim. Sempre a gente está aprendendo alguma coisa, sempre a gente está trazendo à memória alguma informação, juntando ela a outra e assim crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus, amém? Vamos ver aqui, vou falar só por cima mesmo, não vou. Depois eu vou fazer um vídeo tópico por tópico aqui. Mas vamos só por cima, veja. Introdução ao discipulado. O que seria um discipulado? Discipulado seria aquela pessoa que ela acabou de se converter e está sendo introduzida ao conhecimento de Jesus através da palavra de Deus dentro da igreja onde ela faz parte. Eu mesmo sou da Assembleia de Deus, graças a Deus por isso. Então, o que é o discipulado nessa questão? É formar um discípulo, é fazer ele entender, aprender e fazer com que aquele pensamento que ele tinha sobre Deus, sobre divindade, sobre o Pai Celestial, enfim. O que ele tinha, as informações que ele tinha, ele agora Então, gente, acabei pegando a corrida, aí vai estar uma junçãozinha lá. Só complementando o que eu estava falando antes, aí, introdução do discipulado, é uma pessoa que não conheceu, vai pegar todo o conhecimento que já tinha anterior, para agora começar a moldar dentro das escrituras e ser formado em si agora um discípulo de Cristo, entenda. Então, logo após isso, ele vai ser agregado à igreja, aos costumes, enfim, isso lá na frente eu vou explicar melhor. Mas a princípio o discípulo é isso. O que é um discípulo? É uma pessoa que segue, é um seguidor de uma religião, uma doutrina, um pensamento, enfim. E quer seguir ali, ele quer ser discipulado. Ele quer se discipular. Ele quer seguir aquele padrão. Amém? O ponto 2 é a história da Assembleia de Deus. Só uma ressalva, entre aspas. Essa parte aqui só serve para quem é da Assembleia de Deus, principalmente de Pernambuco, porque aqui a lição ela vai falar da Igreja Assembleia de Deus. Ela vai falar de Daniel Berg, na vida em si, mas depois vai focar mais na Igreja de Deus de Pernambuco. Também é uma história maravilhosa, tem até livros na CPAD, na Bereia, em outros lugares também. Comprem, vai ser maravilhoso para vocês conhecerem um pouco da Assembleia de Deus. Joel Carlson, Ruth Carlson, quando eles vieram para Pernambuco, dizendo que Jesus salva, transforma, liberta um homem, prepara ele, leva para o céu, enfim. Fizeram uma obra maravilhosa, tanto que a igreja lá em Pernambuco já tem mais de 100 anos, 106 anos, se não estou enganado. E é 106 anos de vitória, amém? Aí tendo uma nova conduta. O que é ter uma nova conduta? Tudo aquilo que eu tinha antes. Mas se eu era uma pessoa boa, ainda assim vai ser uma nova conduta. Por quê?
Se você era uma pessoa boa antes, mas não era no princípio bíblico que Deus requeria, que Deus requer, na verdade. E então, partindo desse princípio, o que é que a gente entende? Mesmo se eu sou uma pessoa boa, mas eu não tinha o princípio bíblico, eu não tinha Cristo, suas palavras, os seus ensinamentos, o entendimento cotidiano, aprendendo com Cristo o que é ser de fato uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que valoriza a palavra de Deus. Então a nova conduta é isso, mesmo para aquele que é. E para aquele que é degenerado, aí sim que ele vai ter uma nova transformação e ainda vai ser muito maior na questão de percepção daqueles que estão ao seu redor. Amém? Mas nenhum é melhor do que o outro, nenhum é superior ao outro, não. É só a questão que, se uma pessoa já tem uma boa conduta, o pessoal vai olhar nela, rapaz, sempre pareceu crente, agora que tá crente, graças a Deus e tal. E uma pessoa que não era, vamos dizer assim, rapaz, aí Deus transforma. Não que a primeira Deus não transformou, Deus transformou do mesmo jeito. Só que a gente julga pela aparência. Amém? Quarto, né? Superando conflitos e dúvidas. Isso aqui vai desde questões pessoais, interpessoais, quanto questões também da palavra de Deus. Dúvidas que vocês vão começar a ser tiradas da palavra de Deus. E a interpessoais também, quando você lê a Bíblia, você faz, rapaz, eu era ansioso, e a Bíblia diz, não sejais ansioso pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Antes tem que adorar a Deus, porque Ele sabe o dia de amanhã, né? É Ele que vai nos dar o pão de cada dia, é Ele que vai nos orientar, que vai nos guiar, se a gente tiver fé nele, se a gente acreditar nele e confiar nele e esperar nele. Amém? Bem rapidinho, porque vai ficar longo, são 22, né? Eu estou correndo aqui. Introdução à Bíblia. O que é introdução à Bíblia? O que seria introdução à Bíblia? É a gente ter um contato com ela agora, sendo uma nova criatura. Aí seria o primeiro contato. Tudo que já teve antes, a gente tem que se desapegar um pouco daquele preconceito, o conceito pré-estabelecido que tínhamos da Bíblia e ter um contato a ela, ou seja, ser introduzido à Bíblia. Pegar a Bíblia, começar a ler ela, começar a tentar entender. Para um novo convertido, eu sempre aconselho como fui aconselhado. É melhor começar pelo Novo Testamento. Por quê? Hebreus diz que o Antigo Testamento era sombra daquilo que se revelou no Novo. Ou seja, você lendo o Novo, você já vai ver tudo bem mais esclarecido, tudo bem mais organizado, tudo bem mais claro ao entendimento. E quando você termina de ler o Novo Testamento e quer ler o Antigo, pode ler até conjunto, assim, os dois, um parelhado também não faz mal. Mas aí você vai entender melhor o que estava lá atrás, o que significava aquilo lá de trás pelo Novo Testamento. Amém? Isso é uma boa introdução à Bíblia. Conhecendo Jesus. Se chegar hoje em dia, acho que 90% das pessoas vão saber quem é Jesus. Eu tô falando aqui do Brasil, viu? Pelo menos de onde eu passei, vão saber de Jesus. Mas o que é que elas sabem de Jesus? A grande diferença é essa aí, a grande questão é essa. O que é que elas sabem de Jesus? Só o nome? Jesus é o quê? É Deus? É o Messias? É Rei? É Senhor? É uma pessoa que só está lá junto ao Pai, que o Pai que é o Deus Todo-Poderoso, e aí Jesus é o que nos ajuda lá. Enfim, quem é Jesus? A grande questão é essa. E para saber isso, a gente tem que entender que Jesus é Deus. Jesus, enquanto estava aqui, foi 100% Deus, 100% homem. Agora ele está 100% Deus novamente, com um corpo glorificado, cujo qual vamos receber o corpo igual a ele, conforme Paulo fala aos de Tessalônica. Enfim, quem é Jesus? Jesus é tudo. Mas não é universalismo, tudo em tudo, tudo em todos, tudo em tudo. Não, Jesus é tudo que a gente precisa. Ele é o sou que sou. Ele é tudo que a gente precisa. Ele está em nós, ele habita em nós. Ele ao mesmo tempo está à destra do Pai. Ele comanda nossas vidas, ele nos orienta, ele também nos dá o livre-arbítrio para que a gente saiba escolher o que é certo, a melhor parte, podemos assim dizer. Isso é começar a conhecer Jesus. Nunca, nem quando chegarmos na eternidade com Ele, vamos conhecê-lo pela sua totalidade. Mas tudo que Ele nos deixa através da sua palavra, temos como conhecê-lo sim, conseguir e continuar e prosseguir em conhecer a Deus, a Jesus Cristo, a Santa Trindade, enfim. Isso vai lá na frente, eu vou explicar melhor. O plano de Deus para a humanidade. O que é o plano de Deus para a humanidade? Deus, na eternidade, embora a Bíblia não fale como,
mas Deus já tinha visto, previsto, pré-conhecido tudo o que iria acontecer. E desde lá ele já decidiu um plano para a humanidade. Porque eu creio da seguinte forma, a partir do momento que Deus já pensou em nós e já quis pôr em prática o seu pensamento divino, ali naquela reunião entre a Trindade, assim eu creio, ele decidiu fazer criaturas, como ele fez os anjos, que fossem dotadas, mesmo com a queda lá do Jardim do Éden, mas criaturas dotadas de faculdades que são atributos comunicáveis de Deus, que é pensar, agir, enfim, decidir. E então Deus decidiu, nos amando, ele decidiu fazer o plano de salvação, onde Jesus teria uma grande participação e hoje o Espírito Santo também está conosco para dar continuidade junto à Igreja de Cristo neste plano de salvação, neste plano de Deus para a humanidade. Mas por que eu frisei muito em igreja? Porque o plano de Deus para a humanidade é que todos venham se arrepender, todos venham a ser salvos. Todos venham a ser salvos. E o que acontece? Infelizmente, é notório, e a Bíblia também relata sobre isso, nem todos, ainda mesmo conhecendo a Deus, vão querer estar com Deus. Nem todos conhecendo a maravilha que Deus é, vai querer estar junto a Ele, infelizmente. Isso vai ser uma opção de muitos. Muitos por ignorância e outros por conhecimento. Amém? O que é salvação? O que seria salvação? Se você pegar um dicionário Strong mesmo, um bem mais simplesinho, vai dizer que salvação significa uma pessoa que está doente precisando de um remédio. Mas vai além disso. Salvação significa, a curto modo, entender que necessitamos não somente de uma cura física ou espiritual, mas necessitamos de nos salvarmos da ira vindoura, que precisamos estar seguros em Cristo. Mas de que forma? Só ser seguro por ser seguro? Como assim, irmão Yuri? Assim, exemplo, eu vou aceitar Jesus porque eu sei que vai ter uma garantia que lá na frente eu não vou sofrer. Não. É entender o sacrifício de Cristo, o projeto da salvação, o projeto de Deus para a humanidade, entender quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é a Trindade, quem é a santidade. Entender, começar a entender. E aí entender que precisamos, sabe o que é necessitar? É você respirar aí agora. Necessitar de Deus. E aí você vai entender que você precisa urgentemente da salvação todos os dias. Até que chegue a consumação dos tempos e a gente vá morar com Deus. O que é pecado? A curto modo, o pecado significa errar o alvo. Mas aí entenda, parece cholo se a gente falar assim, errar o alvo, mas se Deus bota parâmetros, se Deus bota segmentos que devem ser seguidos, então tudo que a gente faz que desagrada a Deus, estamos pecando porque estamos errando o alvo. E isso é sério porque pode acarretar na não salvação nossa e no posterior julgamento para condenação. Porque até mesmo quem vai ser salvo vai ser julgado para as obras. Mas aqueles que foram julgados para condenação, isso aí vai ser triste o seu fim. Amém? Santificação. O que é santificação? É o ato de santificar-se. Veja, de tantos atributos que Deus faz, ele repete muito o ato de santificação. E ele chega a dizer o seguinte: sejais santos, porque eu sou santo. É um atributo dele que ele quer que a gente busque e obtenha. Na força mesmo, na marra. É o negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. Amém? Obediência. O ato da submissão, de obediência a Deus, isso agrada a Deus, porque tudo que a gente faz que desobedece a sua lei, faz com que a gente transgrida a lei de Deus. Embora alguém diga que não existe pecado, pecado e pecado não existe, viu? Mas a grande questão é, pecado é pecado. Os níveis de consequência deles são os atos atribuídos a cada coisa que fazemos, mas todos eles serão julgados.
Mas até mesmo se for uma sequência de pecados pequenininhos, é como se fosse, juntando esse aqui é 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 4. Daqui a pouco está uma bola de neve, está um número, um cálculo incalculável, né? Uma contagem, na verdade, né? Perdão, uma contagem incalculável, e aí, né? Então temos que prestar atenção nisso aí também. E viver em obediência. Oração. É certo que a vida do crente deve ser regida por oração. Por quê? Jesus ensinou muito sobre isso. Eu acho que é Tiago, se não estou enganado, ele fala que a oração pode muitas coisas no seu efeito. E isso significa na oração de um justo. Amém? O fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é quando a gente recebe o Espírito de Deus, a partir do momento que a gente aceita Jesus. Não é obrigado a ser só batizado para ter os frutos. Não, o fruto do Espírito Santo, a gente aceitou Jesus e já recebe ele como selo e penhor da garantia da nossa salvação, desde que a gente permaneça na sua palavra em obediência e tudo mais que eu já falei antes. E é o seguinte, a gente tem o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito, embora esteja no singular fruto, ele é no plural, no destrinchado do fruto do Espírito. Longanimidade, bondade, amor, temperança, enfim, assim por aí e aí por diante, que devemos ter. E é interessante que, embora seja um fruto com várias características desse fruto, o sabor dele também tem que ser assim, agradável. Tem que ser bom, independente do único fruto com as suas qualificações. Ele sempre tem que trazer um gosto maravilhoso. Se você conseguir entender isso, amém. Mordomia cristã. Curto e grosso, mordomia cristã. O que é um mordomo? Mordomo é aquele que serve e toma conta daquilo que não é seu. Somos todos nós, somos mordomos aqui na terra de Cristo Jesus. Não somente na nossa vida, do nosso corpo, da nossa vida, mas também de tudo aquilo que é para o reino de Deus. Amém? A igreja, o corpo de Cristo. O que seria a igreja? Eclésia, tirado para fora. Mas o que seria a igreja? A igreja seria nada mais, nada menos que todo o corpo de Cristo, a igreja invisível. Porém, a igreja invisível, ela se faz parte dentro da igreja visível. A igreja visível somos nós, todos nós, e a invisível é aquela que vai lutar até o fim, cujo qual Deus já viu que vamos perseverar e vamos conseguir, entre trancos e barrancos, com força e luta, chegar no céu, porque almejamos morar junto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Doutrinas, costumes e normas da igreja. Doutrina é aquilo que não altera. E toda doutrina bíblica, ou melhor dizendo, toda doutrina de igreja, principalmente aquelas que a gente tem por estima, temos que ver se ela está baseada nas doutrinas bíblicas, que são irrefutáveis, são inalteráveis. Já costumes e normas, norma é aquilo que é imposto pela igreja como uma regra, dizendo assim, olha, usamos dessa forma, fazemos dessa forma, e que você quer fazer parte dela ali, você tem que obedecer sim. Já costumes, você tem que entender que ela com o tempo vai ser mudado. Então isso não é nem uma doutrina e nem uma norma, mas é um costume que com o tempo pode ser alterado, e isso não é pecado, não é erro. O erro é você querer mudar um costume fora do seu tempo. Aí sim. O batismo com o Espírito Santo. Entenda, o que é o batismo com o Espírito Santo? Além de ser um revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo não é somente falar em línguas, mas é obter os dons do Espírito Santo, que além de a língua estranha ser somente o único dom dos 9 dons do Espírito Santo, ou tem vários, né? Mas Paulo elenca 9, mas enfim. Um só que é para uso pessoal, todos os demais é para uso da igreja. A língua estranha é para uso pessoal, mas o dom de profetizar é para a igreja, o dom de interpretar é para a igreja, e assim por diante. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele não vem somente para o auto-egocentrismo, não. Ele vem para que você também, além de só se fortificar, fortifique a igreja também. Deixa eu ver aqui. Trindade. O que é Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. O que significa Pai, Filho e Espírito Santo? São somente nomenclaturas que damos
para poder entender quem é quem na distinção das três pessoas que têm o mesmo poder, o que um é absoluto, o outro é absoluto. E vice-versa. Não tem nenhum é maior que o outro, não. A não ser quando em execução do plano de salvação para a humanidade, o plano de Deus para a humanidade, quando Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante, que ele diz que obedeceu, em obediência, ele veio, se humanizou, se humilhou em morte de cruz, mas também a Bíblia diz que ele, todo o poder foi lhe dado, cujo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará a ele, ele retorna ao seu estado natural. E aí Jesus, além de eterno como ele era, ele volta a ser eterno, mas também imortal, porque ele se humanizou. Mas somente nesse período é que Jesus se faz inferior, um pouco inferior, ao Pai e ao Espírito Santo, porque ele se humanizou, embora seja 100% homem, 100% Deus, somente nessa hora que ele se inferiorizou um pouquinho, por isso que ele chama Deus de meu Deus, enfim. Em outro vídeo eu tento deixar bem mais claro isso para vocês, mas entenda, somente nessa questão, mas hoje Jesus está igualmente no mesmo patamar que o Pai e o Espírito Santo, mas porque são um. Veja, quando a Bíblia diz assim, se unirá um homem a sua mulher e serão uma só carne, de fato eles se fundem e viram uma só pessoa? Não. A lei diz que há uma união perfeita, deve existir entre eles. E com Deus é a mesma coisa, há uma união tão perfeita que eles são um. E são um em quê? Soberania, majestade, poder, em acordo e comunhão e assim por diante. Mas são três porque são três pessoas distintas uma da outra. Mas que são tão perfeitos na sua união que, ao falarmos, é um único Deus. Mesmo sendo três pessoas. Amém? Heresias. O que é heresia? Heresia é tudo aquilo que vai de contra. Tudo aquilo que vai de contra a palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus. O final dos tempos. No final de tudo, até o livro do Apocalipse fala sobre isso, a gente chama de escatologia, o fim dos tempos, né? O que seria isso, o fim dos tempos? Seria tudo aquilo que Deus já viu e já deixou pronto para que acontecesse no final das coisas, no final dos tempos dos tempos e dos séculos. E daqui para lá, Deus está dando chance e oportunidade para que a gente entenda, se arrependa e vá para Deus. Porque no final de tudo, vai se levantar o anticristo, vai se levantar reinos, vai ser muita coisa, mas Jesus vai vir junto com a igreja, reinando e operante, para poder vencer tudo, e ainda assim vai passar 1000 anos de reinado. Quando libertar o povo, ainda vai ter coisas que o povo ainda vai querer fazer contra Deus, e aí o final de tudo vai ser Deus lançando Satanás, os demônios, o inferno e todo aquele que quis seguir Satanás dentro do lago de fogo. Ordenanças bíblicas. O que significa ordenanças bíblicas? É tudo aquilo que Deus nos dá como ordenanças. Dentro disso, a gente também... Deixa eu só abrir um parênteses para falar um negócio para vocês aqui. Existe a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva. A permissiva, Deus vai permitir que tudo aconteça. Coisas boas e ruins. A soberana, Deus vai dizer assim, eu quero que aconteça isso e vai acontecer, pronto, acabou-se. Mas, lembre-se, ambas, embora pareçam a mesma coisa, não são. E isso é fundamental para a nossa fé. Evangelismo. Após tudo isso, começamos a estar habilitados, porque já aprendemos muita coisa nessa trajetória e agora vamos fazer o que fizeram conosco um dia. Vamos evangelizar porque fomos evangelizados pela palavra de Deus, amém? Aqui está um breve resumo e ainda passo 21 minutos ou mais, porque ainda tem um outro pedaço do outro vídeo, mas Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém?